salve com muita alegria, família Ciente. Mais um vídeo, você aqui conosco, neste momento especial, que é o momento da nossa conversa. Por que uma conversa? Porque nesse canal, conversando sobre a espiritualidade, você participa. Nós temos 3 perguntas que foram enviadas nos comentários dos vídeos, que hoje nós vamos falar sobre elas. Então, deixa já o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho e continue participando, tá bom? Vamos lá, William. Quais são as perguntas? Um salve com muita alegria para todos, um feliz hoje para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Gratidão por estarem conosco, mais uma oportunidade. E vamos lá então, André. A primeira pergunta, na verdade, é uma colocação que a gente entende como uma pergunta pelo entendimento que a pessoa teve a respeito do vídeo. A pessoa diz o seguinte: sempre ouvi que quando reencarnamos as relações pessoais se mantêm, mas com diferentes papéis. Por exemplo, aquela que era mãe volta como irmã. E aí eu completo como uma pergunta. Isso é um padrão? Então eu vou pedir para a Vânia começar a responder para a gente. Olá, estamos aqui novamente, né? Juntos, estudando, ampliando os nossos conhecimentos. E esse nosso irmão que fez essa pergunta, ou aliás, fez uma colocação, que ele sempre ouviu falar isso. Mas aí eu pergunto, nós somos todos iguais? Não existe 2 pessoas iguais. Então, não existe 2 histórias iguais, não existe 2 vidas iguais, não existe 2 problemas iguais, não existe nada igual. Então, é impossível nós colocarmos como se nós fôssemos robô, todos feitos iguais para fazerem as mesmas coisas e também acontecerem as mesmas coisas para todos. Não é possível, não é possível. Nós, assim, nós temos consciência, porque nós estudamos, né, há muito tempo, e a gente já leu a coleção André Luiz inteira, e André Luiz é muito claro em todos os departamentos que ele vai, em todas as situações que ele faz parte. São histórias completamente diferentes umas das outras. Então, não existe isso. Ser mãe, pode ser mãe de novo, pode ser mãe 3 vezes. É de acordo com a história de cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma necessidade e cada um está num ponto de vista. Andréia, o que você coloca aí, Andréia? Vamos lá. Então, através das leituras, né, como disse a Vânia, a gente entende que depende da necessidade de evolução dos espíritos. Existe uma tendência a gente voltar com espíritos que já foram próximos nossos em outras vidas, mas não é uma regra. Não é obrigatoriamente nós vamos voltar com as mesmas pessoas. Partindo do pressuposto que nós tivemos 100 vidas, não estou dizendo que é o caso, mas vamos fazer uma analogia. Se a gente teve 100 vidas, quantas mães nós tivemos? Quantos pais, quantos irmãos, quantos primos, quantos amigos? Então, de que vida a gente está dizendo? Né? A nossa vida última ou vidas muito antigas? Então, assim, depende da necessidade de evolução. E vale lembrar também que quem nasce mulher, na outra vida pode ter uma experiência masculina também, né? Existe esse o fato. Isso acontece? Sim, acontece. William, dá sua opinião a esse respeito. Eu acho que tem algumas coisas importantes na vivência que nós temos aí de vários anos, e principalmente nos últimos 5, que temos trabalhado com muitas situações assim. As pessoas, muitas vezes, elas têm relação umas com as outras, sim, ao virem para um encontro reencarnatório, mas não necessariamente como pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, às vezes como amigos, como sócios, até porque família, o conceito de família de sangue, ele é um conceito que ele não é o conceito que de fato vale numa vida eterna, né? Nós temos muitas relações com as pessoas, então, não raro, nós temos ao nosso lado, como esposa, como marido, alguém que foi nosso sócio numa outra encarnação, num negócio que a gente teve, numa empresa,
alguém que foi um amigo muito próximo, com o qual a gente fazia coisas boas ou ruins, isso pouco importa. Uma outra coisa que eu acho que é bem relevante, apesar de termos essa curiosidade, que ela é muito mais uma curiosidade, é importante que nós tenhamos a visão de que o que vale é essa vida que nós estamos agora. Se nós estamos neste teatro, fazendo parte deste papel agora, é agora que importa a nossa vida. Não as que já passaram, mas é interessante, sim, estudarmos e descobrirmos alguma coisa a esse respeito. Inclusive, no nosso grupo, né, lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, nós temos o link para a nossa comunidade. No nosso grupo, tanto informações e mensagens, quanto vídeos, áudios e links relevantes, foi postado um vídeo bem interessante essa semana a respeito de um garoto, de um menino de 4 anos aqui no Brasil, que é um médico, e que ele já tem toda essa habilidade, que isso com certeza vem de outra encarnação. Não fica claro, evidentemente, se ele tinha alguma relação com os pais ou não, mas que ele tinha esses conhecimentos, isso é indiscutível. Quem fizer parte da nossa comunidade, eu convido que, tanto no grupo Informações e Mensagens, quanto vídeos, áudios e links relevantes, veja esse vídeo ali. Certo, Andréa? Certíssimo. Então, fica claro que é de acordo com a sua necessidade de aprendizado, né? Agora, existem casos também de espíritos que vêm com famílias, com pessoas completamente novas na sua existência. Então, depende da necessidade, né, de cada indivíduo de evoluir, de aprender, de se corrigir, né? Você pode, inclusive, nascer num país, depois nasce em outro, você pode nascer em muitos lugares, né? Então, tudo isso é preparado de acordo com a necessidade de evolução, não só de quem reencarna, como da família que o recebe, né? Porque a evolução, ela nunca é de uma pessoa só, ela sempre vem de um grupo. Então, a maioria dos casos, sim, tem relação com outras vidas, mas como o William falou e a Vânia falou, cada caso é um caso, enfim, mas não é uma regra, é isso mesmo. Vamos lá, Até William. porque, Oi. desculpa, mas até porque tem muitas situações na atualidade que é necessário ter vaga para reencarnar, né? Então, circunstâncias de resgate individuais, muitas vezes, elas surgem para que a pessoa utilize uma vaga e possa fazer uso dessa questão da reencarnação. Podemos ir para a segunda pergunta? Podemos? Então, vamos lá. Por que a Umbanda é tão mal vista por utilizar comidas e bebidas, Vânia? Bom, existem os preconceitos, já de passados, de séculos passados até, de outras religiões, principalmente do catolicismo, vindo deles e distorcendo as outras religiões, assim como as religiões afro, desprezando a religião afro, por ser menos, por ser de pessoas mais ignorantes, de pessoas que têm menos valia. Na realidade, é isso. Se a gente ler a história, a gente vai ver isso. Então, a utilização de bebidas, alimentos, já foi explicada muito bem num vídeo nosso. Se você não assistiu, eu convido para assistir, falando sobre a Umbanda, falando sobre os alimentos, por que se usa os alimentos, por que se usam as bebidas, a utilização de velas e tudo mais. Agora, vamos respeitar e vamos estudar, porque existe vídeos explicativos, não só o nosso. Existe, por exemplo, olha, um Bandiboa, que é o nosso sacerdote maior, que é lá de Sorocaba, ele tem vídeos há alguns anos, não sei quanto, o William talvez saiba quantos anos, mas vídeos, assim, excelentes sobre 12 a Umbanda. 12 anos. Então, 12 anos que ele explica. Então, procurem um Bandiboa, vai lá ouvir, vai ver, vai assistir, sabe? Vá ver uma gira num terreiro bom, um terreiro íntegro, que não cobra nada, que recebe as pessoas bem, e vá ver isso tudo. Tudo isso são simplesmente preconceitos. Andréa? Bom, uma coisa que fica claro, né, é que muitas vezes essa visão de que a Umbanda é do mal, de espíritos atrasados, é porque se deduz
que uma oferenda é para espírito comer e beber. E, na verdade, não é nada disso, né? São velas, alimentos, são formas de energia para se atingir um objetivo. É que ainda as pessoas acreditam que energia é só oração, só forma de pensamento, mas energia é tudo. Tudo que existe é energia. Portanto, você pode utilizar energias de qualquer maneira para atingir os seus objetivos. Então, como disse a Vânia, é verdade, vai estudar, vai aprender exatamente o que é, para que serve, né, essas oferendas, como funciona isso no plano espiritual, e a gente aconselha a assistir o nosso vídeo, que o tema é Macumba, para que você possa compreender, e se você quiser conhecer a Umbanda de uma maneira mais profunda, um canal que a gente indica é Umbanda Boa, né, do Márcio Caim, lá de Sorocaba, que ele trata apenas da Umbanda. E aí, William, tem aí mais uma pergunta? Temos sim. Chegaram milhares de perguntas e eu selecionei 3 para a gente responder. Vamos lá, a terceira ela é bem interessante. Na verdade, os 3 temas a gente já falou em outros vídeos, mas como vieram as perguntas, é nosso papel responder, tá certo? A última pergunta que a gente selecionou para hoje, eu brinquei de milhares, mas vieram realmente dezenas de perguntas, tá? E eu peguei 3 que meio que sintetizam todas as demais. A reencarnação é algo totalmente planejado? Se sim, qual a função do livre-arbítrio? Vânia? Posso começar? Deve. Pois é. O planeta Terra foi um planeta criado para que os seres que aqui habitassem tivessem livre-arbítrio. Ou seja, livre escolha de plantar a semente que quiser e colher, obviamente, o resultado de sua plantação. Então, veja, nós aqui na Terra temos esse livre-arbítrio e temos que tomar conta do que nós vamos fazer, do que nós vamos realizar, porque é muito importante isso. É muito importante, porque desse presente hoje, que realmente é um presente, a vida, vai depender o nosso futuro. Tudo que estamos criando agora recairá para o nosso futuro. Andréia, coloca você também alguma coisa? Bem, na verdade, quando a gente tem um planejamento reencarnatório, isso de acordo com a literatura espírita, principalmente da psicografia de Chico Xavier, você encontra inúmeros livros que falam sobre isso, que inclusive tem departamentos de reencarnação, né, que cita a colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que fica na região, né, da Grande Rio de Janeiro. E lá, inclusive, tem o Ministério da Reencarnação, onde é feito o planejamento reencarnatório dos espíritos, né, daquela colônia, que habitam naquela colônia, e existe um comitê, um grupo de espíritos que ajudam a ter um planejamento para isso. Mas, dentro desse planejamento, é feito um escopo, só que dentro desse escopo, você tem a sua liberdade de aceitar ou não uma situação, de resolver ou não alguma situação. O livre-arbítrio, ele se aplica quando você vive, você não é um robô, quer dizer, não é porque há um planejamento que você necessariamente vai agir de acordo com a forma com que você planejou. Pode ser que você chegue aqui e faça tudo diferente, e isso é permitido, porque as experiências, elas surgem através do exercício do livre-arbítrio. Não é, William? Então, eu quero sim fazer um comentário a respeito, mas eu gostaria de ouvir a Vânia em relação a isso que você falou agora. Então, eu estava pensando, quando a Andréia estava comentando sobre esse esboço que é feito, eu li, não sei, me parece que foi nos livros Os Missionários da Luz, uma coisa assim, não sei se foi Os Mensageiros, eu não me recordo qual livro, mas um departamento de engenharia genética e que se fazia corpo humano da pessoa que iria reencarnar, com um mapa completo, com suas veias, com tudo, para que a pessoa pudesse examinar por quê. Aquela pessoa viria com uma determinada deficiência, porque ela teve um problema em que ela precisou
vir aqui para a Terra com essa deficiência. Mas essa pessoa que viria reencarnar foi levada até lá para ver esse mapa. Foi a coisa mais interessante, ele descrevendo tudo para a gente ver de que maneira eles trabalham no plano espiritual para que esse ser venha para a Terra. Então, tudo tem alguma coisa assim de muito correto, muito certo, para que a pessoa venha reencarnar aqui na Terra, passando pelos seus processos. E isso é no Departamento de Engenharia Genética. Fala, William. Não, então, eu acho que é importante, só para a gente pegar um exemplo, quando a gente fala sobre o planejamento da reencarnação. Vamos ver de uma maneira bem prática, né? Eu, por exemplo, fui bastante mal numa outra vida. Eu estou colocando um exemplo porque eu não conheço a minha engenharia reencarnatória para esta aqui, tá? Mas sei de vários problemas que eu acabei tendo e que eu tive que espiar. Isso também dito pelos espíritos. Isso aí é karma, né? Ou seja, isso aí é algo que você escolheu para resolver e assim por diante. Então, eu vim com a determinação de ter uma deficiência física, como disse a Vânia, para que eu espie, ou seja, para que eu viva uma experiência de resgate de outras situações que eu fiz no passado. Mas não está nada dito que essa deficiência física vai me colocar, por exemplo, numa situação depressiva. Isso é escolha minha, isso é livre-arbítrio, tá certo? Então, o problema de você ter uma deficiência ou de você ter uma situação que você precisa espiar faz com que você tenha a reação em relação ao teu livre-arbítrio para melhorar a sua própria condição. Você, por exemplo, foi determinado que você nasceria na favela. Não está determinado que você vai viver na favela por resto da vida. Você teve que passar por aquilo em função de algum resgate que teve na outra vida, sei lá, malbaratou vida de pessoas, e aí você teve que vir numa condição paupérrima, digamos assim. Mas você pode perfeitamente estudar, melhorar a sua vida, conseguir uma condição melhor de vida a partir daí. O que é planejado, são os grandes marcos que você precisa espiar. Mas o teu livre-arbítrio, ele pauta tudo isso. Como a maior parte das pessoas, isso a gente já leu bastante também, minha avó, que era especialista nessas histórias, contava muita história sobre isso, minha avó também conhecida como tia da Vânia, ela falava bastante para mim disso. Falava, a gente vem para cá, né, para fazer uma série de coisas. Quando a gente volta para lá, a gente descobre que não fez 30%. Isso por quê? Porque a gente veio para espiar uma série de coisas que a gente fugiu disso usando exatamente o livre-arbítrio. O que acontece? Vai ficar para as próximas para que a gente possa corrigir e trabalhar isso, entendeu? Certo, Vânia? Então, eu até queria usar o exemplo, como eu lido com os deficientes visuais, né? Aí diz, não, a pessoa... Eu já ouvi falar isso. A pessoa cegou alguém em outra encarnação para vir cego? Lógico que necessariamente não. O que eu acho, é opinião pessoal, é que, como ele é privado da visão externa, ele amplia a visão interna. Então, ele vem para se conhecer melhor, para saber as suas coisas que tem que trabalhar ou que tem que mudar, qualquer coisa assim. E a própria deficiência o obriga a ser mais dedicado, a forçar mais ele a tomar, por exemplo, atitudes diferentes, porque para sobreviver numa sociedade, você tem que estar apto para ela. E se você não é privado de alguma coisa, assim como a visão, você vai ter que se esforçar muito mais para chegar aonde você quer. Como assim? Eu, por exemplo, tive uma aluna aqui, que hoje ela é formada fisioterapeuta, e ela ficou cega com 11 anos de idade, e ela veio para mim, e hoje ela é casada, tem filhos, tudo. Mas o quanto ela teve que se dedicar e trabalhar e sofrer, e ir atrás e batalhar para conseguir ser hoje o que ela é, uma fisioterapeuta. E quando muitas pessoas ganham uma bolsa de estudo para fisioterapia e nem fazem bom uso, deixam de ir às aulas, de fazer os estágios, não dão valor àquilo. Aí, de repente, ela vem numa outra situação,
para lutar para conseguir aquilo que realmente ela quer. Então, eu acho que cada caso é um caso, mas, assim, que existe coisa pré-determinadas, existe. É aquelas que você não pode mudar. Aquela que você não consegue mudar, com certeza foi determinado para que você a supere. Com um detalhe muito importante, né? Foi determinado por você mesmo. Os guias de reencarnação, esse ponto é muito importante, a gente já falou disso no outro vídeo. Os guias de reencarnação, eles te ajudam a descobrir o que você precisa resolver e você escolhe resolver aquilo. Ninguém mandou, não existe tribunal, não existe determinação de ninguém para você, é você que escolhe. Quando eu falo você, sou eu, somos todos nós, que estamos hoje encarnados no planeta. Bom, eu gostaria de chamar a reflexão do dia, posso? A reflexão que eu quero fazer é exatamente sobre este vídeo, que é respondendo perguntas. Eu quero refletir o seguinte ponto, já falamos disso também, mas questionem sempre, questionem nós, questionem os outros canais que vocês acompanhem, questionem os seus professores, questionem aqueles que são ditos mestres, questionem os sacerdotes, questionem sempre. Respostas sempre existem e elas têm que ser buscadas, só que você tem que questionar. Tem um ponto que é exatamente o que eu quero falar nessa reflexão do dia. Feedback. O que é o feedback? Quando eu peço para alguém dizer o que pensa sobre determinada situação que eu estou fazendo. Ele só é de fato válido quando ele é pedido. Você chegar para qualquer pessoa e dizer para ela, eu acho que você faz isso, isso e isso errado, você vai escutar no mínimo. Não te perguntei nada. Não quero saber sua opinião. Ao passo que se ela virar para você e disser, você acha que o que eu estou fazendo está certo? Ela vai estar aberta a ouvir. Portanto, o questionamento ele é fundamental para que você esteja aberto a ouvir a resposta. E aqui a gente incentiva, por favor, perguntem mais. Novas perguntas virarão novos vídeos no futuro, beleza? Pedindo para todo mundo deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que estamos aqui todas as terças e sábados. E também quero lembrar vocês que aqui na nossa descrição vai ter o link para você acessar a nossa comunidade, o grupo Informações e Mensagens, vídeos, áudios e links relevantes, e Trabalho Assistencial Chico Xavier, que está, inclusive, precisando já agora para agosto de doações para que a gente possa atingir aí uma quantidade maior de famílias que atendemos aqui em Peruí. Tá legal? André, a palavra do dia, por favor. Questionamento. Perfeito. Um grande axé para todo mundo, obrigado e até a próxima. Até a próxima. Beijo, beijo.